é por que que o cristão deve permanecer na igreja? O cristão deve permanecer na igreja porque é na igreja que você consegue se fortalecer melhor espiritualmente. É na igreja que você consegue ter mais comunhão com seu irmão. Aí você pode falar assim, mas eu falo com Deus até em casa. Sim, você pode até falar com Deus em casa. Nada contra isso. A gente pode falar com Deus em todos os lugares, a qualquer hora que a gente quiser, que Ele vai ouvir. Mas a igreja já tem aquele tempo determinado para você se dedicar inteiramente a Deus. Para você fazer as coisas só para Deus. Porque em casa, você começa a fazer isso, a fazer aquilo, inventa isso para fazer, aquilo outro para fazer, ou seja, em casa você não para. Então, quando você vai ver, o dia já acabou, você já cansou, você quer ir descansar, então você não vai parar para ler Bíblia, não vai parar para orar, não vai parar para fazer nada. Você vai dormir. Então, por isso que a gente tem que ir na igreja. Aí você pode me perguntar assim, tá, mas e quando a igreja tem tanta coisa errada que dá vontade de sumir daquela igreja? Gente, qualquer igreja que você for, onde você for, vai ter coisa errada e vai ter problemas. Por quê? A partir do momento que você convive com o ser humano, existe problemas. Sendo na igreja, sendo em casa, sendo no trabalho ou em qualquer outro lugar. Ou por um acaso, quando você está trabalhando e acontece algo errado no seu serviço, você vai embora. Você não vai. Por quê? Você precisa daquele dinheiro no final do mês. Ou por acaso, quando não tem uma comida assim que te agrada muito, você não vai comer mais porque aquela comida não te agrada. Você nunca mais vai comer. Não, você tem que comer para quê? Para alimentar o seu corpo. E o seu espírito fica onde? Você já pensou nisso? Porque, irmã, eu leio a Bíblia em casa todos os dias. Tá. Mas às vezes na igreja, Deus pode usar um irmão ou uma irmã para falar algo, para te confortar, algo que só você e Deus sabe e que você precisaria de uma resposta. E na igreja é mais fácil de você alcançar essa resposta. Porque na igreja você já vai para adorar a Deus. Nesse adorar a Deus, Deus pode se agradar e usar alguém para falar com você. Então, por isso, para mim, por isso que não deve ser da igreja. Minha palavra diz também: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a própria palavra de Deus, a Bíblia, ela nos incentiva a ir à igreja. Ela nos incentiva a estar com os nossos irmãos, a amar o nosso irmão, a honrar o nosso irmão, a cuidar do nosso irmão. E é uma coisa que hoje você vê que é raro acontecer. Não é mais fácil um irmão pisar no outro, um ferir o outro, um desprezar o outro, do que amar, do que apoiar, do que cuidar. Então, no meu ponto de vista, e até pelo estudo que eu fiz antes de começar esse vídeo, é o meu pensar do porquê que não se deve deixar a igreja. A gente também pode observar o seguinte: o que representa a igreja? Fora que nós somos templo do Espírito Santo, amém, nós somos a igreja, amém. Mas a igreja não é chamada de o corpo de Cristo? Você quer ser um dedo separado do corpo? Uma mão longe do corpo? Como é que fica? Né? Você sabia que não existe super cristão? E podem observar que se alguém se afasta da igreja, ele vai procurar uma pessoa, procurar meios de conseguir ter aquele contato, mesmo não indo na igreja. Por quê? O ser humano já tem essa necessidade. Por que ele tem essa necessidade? Se nós formos ver lá, depois que Jesus ressuscitou e for falar com Pedro, o que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes, não foi isso? Foi. Não foi. E quando Pedro falou para Jesus, respondeu, né, tu sabes? Ele falou, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. O que são as ovelhas? A igreja. As ovelhas, sendo todo mundo as ovelhas, e o Pedro, naquele caso, seria o pastor, porque ele falou, apacenta as minhas ovelhas. A ovelha não vai apacentar a ovelha, é o pastor que apacenta. Então, já estava dizendo que Pedro seria um pastor e que ele teria que apacentar as ovelhas. Agora me diz, sem igreja tem pastor? Não, né? Então é necessário uma igreja. Nós, ser humano, a gente não foi feito para ficar sozinho. Então, problemas vai ter em todo lugar, como a Aninha falou. No seu trabalho, na sua casa, com a sua família. Por acaso, se você se chatear com a sua família, você vai dizer que não tem família mais? Não é só o pai te dar uma bronca, não tem mais pai.
Não, gente. Problema tem em qualquer lugar. Sendo pessoa, você vai ter problema. Você acha que nós não briga? Nós briga, mesmo assim, é mania. Nós nos amamos ainda assim. E a gente deve amar os irmãos. A palavra de Deus também fala amar os da casa, ajudar os da casa. Quem são os da casa, gente? Se não é a igreja. Outra coisa. Se você machucar uma parte do seu corpo, a mão, por exemplo, será que se você cortar a mão e jogar a mão fora, ela vai se cicatrizar? Não, ela vai apodrecer, porque está separada do corpo. Se nós somos o corpo de Cristo e nos separamos do corpo, o que vai acontecer? Vai ser mais fácil, cada vez mais, a gente se afastar e ficar mais fraco. Quando a gente está longe da igreja, a gente fica mais propício ao erro, a gente fica mais propício ao pecado, porque a gente começa a endurecer mais o coração, a gente começa, como ela falou, a procurar outras coisas. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou... Tá bom, acredito. Você faz tudo isso sem ir na igreja. Quantas vezes por ano? Será que se você se afastar da igreja assim, como você está achando que não precisa de igreja, será que você vai sentir a presença de Deus que nem se sentia quando você estava na igreja? Não. E outra, se a pessoa vai para a igreja e se afasta da igreja porque fala que fulano, beltrano, cicrano errou, é porque não foi para a igreja por causa de Cristo. Foi para a igreja para ver o homem. E o homem erra. A palavra de Deus fala, Jesus dizendo, segui a mim que sou manso e humilde de coração. Então quando a gente vai para uma igreja é para seguir a Cristo e não o homem. Porque se a gente for olhar para o homem, a gente vai decepcionar. Mas se a gente for olhar para Cristo, Ele não nos decepciona. E Ele nos fortalece. É necessário a gente ter uma comunhão com os irmãos, é necessário a gente ter uma comunhão com Deus num lugar chamado igreja, onde a gente possa ter aquele tempo juntos, sabe? Todos juntos adorando a Deus, buscando um só propósito. Porque a igreja é um lugar que já é próprio para você buscar a Deus. Não que você não possa buscar a Deus em casa, mas em casa você pode ter seu filho que vai bater na sua porta, você não vai conseguir orar. O seu marido diz, ei, cadê a janta? Cadê o almoço? Aí te atrapalha, né? O cachorro começa a latir, o gato começa a passar a cara na sua boca, né? E aí até atrapalha. Na igreja não, na igreja você tem aquele tempo, aquele espaço já determinado para você buscar o Senhor, para você louvar ao Senhor, né? Não é tão ruim, porque quem instituiu a igreja, quem formou a igreja foi o próprio Deus, né? Foi Jesus Cristo. Já imaginou você chegar para um amigo, ou melhor, já imaginou um amigo seu chegar em você, se você for casado, e falar assim, nossa, eu te amo, cara, você é um amigão, ó, coração, mas a sua mulher, filho, não suportou ela. Gente, quem que é o noivo da igreja? Não é Jesus? Como é que você pode dizer que ama Jesus e não ama a igreja, filho? Você ama Jesus e não ama a noiva dele? É difícil. Aí fica difícil. A gente sabe até que fala até em Apocalipse e tudo. Não são duas igrejas, a visível e a invisível? O arrebatamento é da igreja. Então a gente tem que estar ali unidos, nos confortando uns aos outros. É o que a palavra de Deus fala. E como é que a gente vai se confortar uns aos outros? Se você for buscar uma ajuda no mundo, a pessoa não vai te entender. Mas um irmão da igreja vai te entender. Entendeu? Também não é todo mundo não, porque dentro da igreja tem o trigo e tem o joio. É normal, está escrito na Bíblia, é bíblico. Não pode tirar o joio. Não pode tirar o joio. Porque se arrancar o joio, pode vir o trigo junto. Então, quem vai fazer a separação é Jesus naquele grande dia. Sabe? Mas não saia da igreja não. Problemas tem em todos os lugares. E se você está na igreja servindo a Cristo, Ele vai te dar a vitória. Tá? Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer espiritualmente. Não se afasta, porque se você se afastar, a sua comunhão com Deus também vai ficar assim meia, né, abalada. Vai.
Então não se afaste da igreja, não se afaste da casa do Senhor. Eu tô falando isso porque eu também já me afastei da igreja há 1 ano, gente. Eu tô falando por experiência própria. Eu não sou uma cristã que cresceu, nasceu no seio evangélico e foi até hoje. Eu também já me afastei de Deus. E eu vi que o negócio é ruim, gente. Eu não desejo isso pra ninguém, não. Porque a minha experiência, ó, a minha vida espiritual esfriou, a minha fé diminuiu, tudo na minha vida foi descendo, despencando. E eu achava que eu era super, né? Não precisava de nada, que eu sozinha era capaz de dar conta do recado, mas não é assim não, gente. Não é assim não, a gente fica mais vulnerável às ciladas do inimigo. Né? Porque enquanto a gente está na igreja, a gente escuta a palavra do pastor, escuta o ensinamento. Porque ó, eu vou na igreja, eu leio a palavra de Deus, vocês acham que eu tenho sabedoria de tudo? Que eu não tenho dúvida em tudo? Eu tenho dúvida em algumas coisas e tenho que perguntar para homens de Deus, para mulheres de Deus. E eu vou buscar isso onde? No mundo? Não, é na igreja. É na igreja que eu tiro as minhas dúvidas, procuro homens de Deus, mulheres de Deus, para me explicar alguma coisa na Bíblia que eu não entendi. Porque nós, por mais que a gente leia sempre a Bíblia, vai ter sempre uma coisa ou outra que a gente não vai entender. Aí a gente procura homens de Deus, homens sábios, que nos ajudam a entender as coisas. Tem certeza que dentro da sua igreja tem alguém que é realmente um vaso de Deus, tem alguém que realmente está ali, um trigo e não um joio, que pode te ajudar em oração para você se firmar mais, né, para você estar ali sentindo mais a comunhão de Deus. E é isso aí, gente, vamos nos firmar, não vamos sair da presença de Deus, não vamos sair da igreja por qualquer coisinha, por qualquer picuinha, né, porque, gente, o inimigo não brinca de ser diabo, não. Ele não brinca, não. E não é os que tá fora que ele ataca, não. Os que tá dentro da igreja, filho. Porque os que tá do lado de fora já tá fazendo tudo que ele quer. E ó, ele tá de olho pra ver se arrasta mais. Porque ele veio do céu e ele sabe como que é o paraíso, filho. Aí você acha que ele vai querer que o povo suba? Não vai querer, não. Ele sabe o que nos espera lá, né? Vai querer que todo mundo fique com ele lá no, né? Tá achando que... Então... Fique na presença de Deus, não saia da sua igreja por qualquer coisa. É porque a gente precisa de estar em comunhão, uns com os outros, nos saudando com salmos, que nem fala a palavra de Deus. Nós somos todos irmãos. No céu não vai ter um pedacinho de céu para fulano, um pedacinho de céu para cicrano. Vai ser todo mundo junto, adorando, louvando a Deus. É, gente, porque pedacinho de céu é só um sorvete mesmo. E no céu não vai ter isso, não. E na palavra de Deus também diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então não tem como você dizer: eu não vou naquela igreja porque eu não vou com a cara daquele irmão, não gosto daquele irmão. Mas na sua oração você fala: Senhor, eu te amo. Sabe como que Deus chama essas pessoas? Hipócrita. Porque se você não consegue amar a pessoa que você está vendo, o irmão que você está vendo, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Você tem que amar, na palavra diz que você tem que amar até seus inimigos. Imagina que difícil. Tem uma passagem na Bíblia que diz que se o seu inimigo te pedir de comer, dá comida a ele. Aí tem uma vez que eu estava estudando essa passagem, eu falei: Senhor, eu posso dar comida a ele, mas eu posso tacar um veneno lá dentro, né? Não pode. Não pode, deixa puxar minha orelha, porque não pode. Então, tem que tomar muito cuidado. E desânimo, gente, super natural, é normal. Qualquer ser humano desanima. Mas não use esse desânimo para ser um motivo para se afastar de Deus, para sair da igreja. Tá difícil ir para a igreja, tô indo empurrado, continua indo, mesmo que você vá contra a vontade, tá? Mas você indo contra a vontade, fazendo uma força para ir, Deus acaba te fortalecendo, te dando ânimo e alegria de ir na casa dele, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Tá bom, gente? Então é isso aí, o vídeo de hoje, ela não terminou ainda, tá? Ela vai falar. Então, que assim, vocês podem estar percebendo que tá faltando uma componente. Ah, sim, é mesmo. Essa é a nossa irmã, ela companheira. Faltou, isso, ela não pôde estar aqui hoje, porque ela tá resolvendo uns problemas pessoais, mas não se preocupe que no próximo vídeo ela estará aqui com a gente. Não repare não que a minha língua de vez em quando trava uns negócios aí. Ela troca as coisas, sabe? Ela inventa palavras também. Dislexia é um fenômeno. Ela inventa. Tá? Ela inventa. Assista o Darklands lá que você vai ver que ela inventa. Tá bom? Ela inventa muita coisa. Não, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou,
Se inscreva no nosso canal aqui embaixo, dê o seu joinha lá, não esquece, tá bom? Deixe seu comentário, talvez você tenha alguma experiência ao decorrer da sua vida cristã, que você deu uma desviada pra lá, uma desviada pra cá, e aí você conseguiu voltar. Coloque seu comentário. Você que ainda não conseguiu voltar também, deixe seu comentário falando sua experiência. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais. E até a semana que vem, gente. Tchau!